A Liana estava namorando com o Felipe, fazia pouco tempo, uns 2 meses, 3 meses no máximo. E aí eles viajaram para Embu-Guaçu, foram acampar. A Liana contou uma mentira pra gente de que ele ia viajar com um grupo de amigos e acabou indo viajar com o Felipe para esse lugar em Embu-Guaçu, onde eles foram sequestrados. O Felipe foi assassinado no primeiro dia desse sequestro com um tiro na nuca. E a Liana ficou 5 dias sequestrada por um grupo de 4 maiores de idade e um menor de idade, o tal Champinha. Ela foi estuprada pelos 5 durante esse período e no último dia o Champinha assassinou ela com 16 facadas. Eu participei mais do que ativamente de todo o período de buscas, dia 30 de novembro até o dia 30 de outubro até o dia 10 de novembro, quando foram achados os corpos do Felipe e da Liana. Eu estava na delegacia de Embu-Guaçu quando primeiro veio a informação de que o Felipe estava morto e o delegado me disse de que a Liana ainda estava viva e que eles iam encontrar ela. E algumas horas depois eu estava na delegacia, na sala do delegado, quando vieram me trazer informação de que a Liana foi encontrada assassinada. Liana Fredenbach nasceu no dia 6 de maio de 1987, em São Paulo. Ela era filha do advogado Ari Fredenbach. No ano de 2003, ela começou a estudar no renomado Colégio São Luís e foi lá que conheceu Felipe Café, um jovem nascido em 1º de julho de 1984. Os dois se aproximaram bastante na escola e começaram um namoro em meados de setembro do mesmo ano. Segundo o pai da moça, o relacionamento deles não era proibido. Em novembro de 2003, o casal decidiu viajar juntos. Porém, os pais de Liana, que tinha 16 anos na época, não queria deixá-la ir sozinho com o namorado, que tinha 19 anos de idade. Então, ela disse que viajaria com um grupo de jovens da igreja para a Ilha Bela e falou que Felipe a levaria para o local onde o grupo sairia. O rapaz pegou a moça em sua casa e eles passaram a madrugada da sexta no vão do MASP, em São Paulo. No sábado, pela manhã, eles foram de ônibus até Embu-Guaçu, no interior de São Paulo. O pai de Liana ligou para ela no dia 1º de novembro e a moça confirmou que estava no ônibus indo para a Ilha Bela. Porém, ele estranhou o silêncio do ônibus, mas ela disse que os jovens estavam dormindo. A família de Felipe Café sabia que ele ia acampar, mas acreditavam que era com amigos. O jovem casal decidiu acampar em um sítio abandonado, onde algumas pessoas os viram andando pela região e perceberam que a menina não era dali. Naquela mesma cidade onde estavam, morava um adolescente de 16 anos, chamado Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido por todos como Champinha. Ele nasceu em 1986, na cidade de Embu-Guaçu, e teve uma infância muito pobre. Sua mãe era dona de casa e seu pai aposentado. Desde novo, Champinha apresentava sinais de psicopatia e chegou a ser acusado de tirar a vida de um morador de rua, mas a sua culpa nunca foi provada. Ele e seu amigo Paulo César da Silva Alves, conhecido como Pernambuco, viram o casal em um determinado momento e decidiram assaltá-los. Eles foram até o local onde estava a barraca e os atacaram, mas ao perceberem que não havia muito dinheiro, decidiram sequestrá-los para pedir um resgate. O casal foi levado pelos 2 sequestradores para a residência de um comparsa chamado Antônio Matias. Chegando lá, Liana tentou convencer os criminosos a pedir um resgate. Segundo ela, sua família era rica e pagaria o que fosse preciso. Mesmo com o apelo da jovem, o trio resolveu abusar de Liana enquanto Felipe permanecia amarrado em um quarto separado. Como ele não vinha de uma família abastada, os sequestradores perceberam que Liana era a única peça importante do sequestro. Enquanto Champinha ficou com a menina no cativeiro, Pernambuco levou Felipe para o meio do mato,
onde ele foi morto com um tiro na nuca. Nesse momento, Liana ouviu o tiro e questionou o que tinha acontecido. Champinha disse que não era nada e que eles tinham dado um tiro para cima, apenas para assustar e deixar o namorado dela ir embora. Porém, ela achou aquilo muito estranho e quando realmente percebeu o que havia acontecido, entrou em estado de choque. Liana permaneceu em poder de Champinha, mas até aquele momento nenhum pedido de resgate foi feito à família da jovem. Os comparsas então levaram Liana para a casa de outro homem, chamado Antônio Caetano, que não estava na cidade. Lá, ela foi abusada diversas vezes. Nesse meio tempo, Pernambuco resolveu fugir para Petrolina. Enquanto isso, no dia que o grupo de jovens deveria chegar do passeio, o pai de Liana decidiu ir buscá-la. Mas ao chegar lá, ela não estava. Então, ele ligou para uma amiga da filha, que contou que ela tinha ido acampar com Felipe. O homem percebeu que algo estava errado e, completamente apavorado, foi para Embu-Guaçu. Até aquela altura, ele pensava que o casal de namorados poderia estar perdido no meio da mata e decidiu entrar em contato com o Comando de Operações Especiais, COI, que deu início a uma busca em toda a região. Em pouco tempo, eles encontraram a barraca dos jovens e o pai de Liana reconheceu os pertences da filha que estavam lá. Enquanto isso, no terceiro dia de cativeiro, o dono da casa onde os sequestradores estavam escondidos apareceu. Champinha apresentou Liana como sua namorada e a ofereceu para Antônio Caetano, além de outro homem, Aguinaldo Pires, e mais uma vez ela foi abusada. O irmão de Champinha, ao saber que a polícia estava na região à procura de um jovem casal, foi até ele e viu Liana, mas Champinha disse que a garota era sua namorada e que a levaria para a rodoviária. O irmão de Champinha desconfiou, porém, como tinha muito medo dele, não falou nada. Champinha também era temido pelos seus comparsas devido à sua violência. No dia 5 de novembro, ele levou Liana para o matagal. Lá, Champinha começou a desferir vários golpes de faca no tórax, na cabeça e nas costas dela. Um mateiro muito experiente que trabalhava na região procurou a polícia e se ofereceu para ajudar nas buscas. Em algumas horas, ele ligou para o pai de Liana e disse que tinha encontrado um homem bêbado e que este homem era comparsa de outro homem muito perigoso, o Champinha, e que provavelmente ele teria algum envolvimento no desaparecimento do casal de jovens. Este homem foi colocado sob custódia e, após um intenso interrogatório, acabou revelando o que tinha acontecido. Quando a polícia encontrou Champinha, ele disse que, com a ajuda de outros homens, decidiram sequestrar o casal com a intenção de pedir um resgate. Champinha falou que Pernambuco havia matado Felipe, indicando o local onde o corpo estava, e que Pernambuco tinha fugido com Liana. Após ser pressionado pela polícia por conta das várias contradições na sua história, Champinha acabou admitindo que Liana já estava morta. O julgamento do caso ocorreu em 2006 e 5 pessoas foram condenadas. Aguinaldo Pires, que abusou sexualmente de Liana, foi sentenciado a 47 anos e 3 meses de reclusão. Antônio Caetano, dono da casa usada como cativeiro, que forneceu alimento para Liana e Champinha e presenciou atos de violência sexual contra a estudante, tendo também abusado dela diversas vezes, recebeu 124 anos de reclusão. Antônio Matias, dono da primeira casa, que serviu de cativeiro e responsável por esconder a espingarda que matou Felipe, foi sentenciado a 6 anos de prisão e 1 ano, 9 meses e 15 dias de detenção por cárcere privado, favorecimento pessoal, ajuda à fuga dos outros acusados e ocultação da arma do crime. Pernambuco, que participou do sequestro dos estudantes, abusou de Liana, matou Felipe com um tiro na nuca e fugiu, recebeu 110 anos por homicídio qualificado, sequestro, estupro e cárcere privado. Já a Champinha, que idealizou a abordagem ao casal, ordenou o assassinato de Felipe, abusou sexualmente de Liana, ofereceu a estudante para outros homens e a matou a facadas,
não foi julgado no tribunal do júri por ser menor de idade, sendo condenado a apenas 3 anos numa instituição de reabilitação de jovens infratores, a Fundação Casa. A sociedade, no caso específico, pode respirar aliviada. A probabilidade dele ser colocado em liberdade daqui para frente é remotíssima, não há nenhum recurso agora que se possa interpor para mudar a situação dele. O que se pretende era colocar ele num tratamento ambulatorial, né, no recurso, e que é uma aberração. Não é alguém que pode ir para casa e voltar para o ambulatório, alguém com 99,9% de chance de reincidência, que iria com certeza causar danos a outras famílias. No caso da Liana, da minha filha, já foi, nada vai trazê-la de volta, mas eu acho que a gente precisa, e esse é o debate que eu há 11 anos venho levando, que é importante que a gente, infelizmente, tenha a consciência que existem outros casos semelhantes e que essa condução não pode ser exclusivamente para esse caso do Champinha. Infelizmente, existem outros psicopatas perigosos, com grandes chances de reincidência e que precisam ser encaminhados da mesma maneira. No Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, não existe nenhuma previsão legal do que se faz com um menor que seja psicopata. Então, eu acho que essa discussão precisa ser levada, essa alteração legal é importantíssima, a lei não pode ser omissa. O que não se pode imaginar não é uma questão de prisão perpétua ou não, se ele pode ou não voltar ao convívio social, quantas outras vítimas ele faria se estando em liberdade. Essa é a questão. Existem pessoas, e a grande maioria, graças a Deus, é recuperável. Não é o caso de psicopatas. Psicopatas não são tratáveis, efetivamente, você precisa conter ele, porque senão ele vai reincidir. A única coisa que, aí eu falo como cidadão, não como pai, porque como pai é uma outra conversa, como cidadão, eu acho que é satisfatório ver que nesse caso, pelo menos, a justiça foi feita, e mais do que justiça, é proteger a sociedade de alguém que pode causar um enorme dano para outras famílias. Como pai, eu já é completamente diferente, é uma perda irreparável, é um sofrimento diário, obviamente, é um assunto que eu me disponho a falar, ainda que tenha uma dor enorme, mas eu acho importante a gente não deixar de falar disso para sempre. A justiça tem que ser cumprida, as leis têm que ser mudadas, porque menores estão cometendo atrocidades e quando a gente fala de menores psicopatas, a lei tem que ter uma condução muito clara, definida, para não haver nem esse debate bobo, se é prisão perpétua ou não é prisão perpétua, se está certo ou errado. Pessoas assim, maiores ou menores, têm que ser tiradas do convívio social, não são ressocializáveis. Um laudo médico apontou que Champinha tinha um transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental. Segundo os médicos, ele também sofreu uma hipoxia quando criança, o que afetou algumas funções de seu corpo, provocando danos irreversíveis. Como ele não poderia passar mais do que 3 anos preso por conta do crime, visto que era menor de idade, Champinha foi julgado como inimputável e só continuou preso por conta de um ajuste jurídico feito às pressas, depois que um laudo alegou que ele seria inapto para convívio em sociedade devido à sua periculosidade, sendo encaminhado em seguida para uma unidade experimental de saúde, UES, destinada à recuperação de jovens infratores com distúrbios mentais. O menor Champinha não está preso, ele está numa unidade da Secretaria de Saúde. E eu entendo sim que ele deve ficar retido nessa unidade para sempre, porque é uma pessoa extremamente perigosa, é um psicopata e que não pode circular livre pela sociedade sob risco de ele cometer outros crimes extremamente graves. Champinha já teve vários pedidos de liberdade negados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No dia 2 de maio de 2007, ele chegou a fugir da Fundação Casa com outro interno. A fuga ocorreu por volta das 18 horas. Ambos escalaram um muro de 7 metros de altura, utilizando-se de uma escada, mas foram recapturados 11 horas depois. No dia 17 de dezembro de 2007, uma emissora de TV filmou Champinha numa casa confortável, decorada em alto padrão, com sofá, TV de 29 polegadas e 5 refeições diárias,
feitas por nutricionistas especializados. O vídeo gerou grande revolta na sociedade e críticas ao governo. O então governador do estado, José Serra, defendeu a situação, dizendo que ele estaria melhor ali do que nas ruas cometendo crimes. O secretário da Justiça de São Paulo também repudiou a imprensa, dizendo que queriam linchar moralmente o Estado, falando que Champinha custava ao Estado cerca de R$12 mil por mês, o que não seria verdade, segundo ele. No ano de 2019, Champinha fez um enfermeiro de refém em uma tentativa de fuga. Hoje, ele ainda permanece na fundação e só poderá ser solto se um laudo médico comprovar que ele está apto para viver em sociedade. Bom, nós temos, na minha opinião, um legislativo, um judiciário, na verdade, por culpa de um legislativo muito deficitário, as leis não são efetivadas, não são levadas a cabo. O que eu quero dizer é que, assim, no caso específico da minha filha, da Liana, eu entendo que justiça foi feita, mas a minha luta realmente não é só pela Liana, porque a Liana faleceu, mas a gente tem Lianas todos os dias sendo assassinadas. E esses casos não chegam muitas vezes à imprensa, não tem a repercussão que tiveram no caso da Liana, e famílias perdem seus entes queridos e não vem a justiça acontecer. No caso dos criminosos que mataram o Felipe Café, namorado da Liana, e a Liana, eu entendo que a justiça foi feita dentro do que o nosso sistema penal permite. Eram 4 maiores de idade, todos eles foram condenados e cumprem penas bastante severas, e o menor de idade, conhecido como Champinha, que foi internado na Fundação Casa pelo período máximo, que é uma exceção, ficar os 3 anos na Fundação Casa, por conta da repercussão e da pressão, ele cumpriu os 3 anos de internação na Fundação Casa, e quando ele fatalmente seria colocado em liberdade depois de 3 anos, ele estava com 21 anos de idade, ele foi examinado e feito um laudo psiquiátrico onde se constatou que ele é um psicopata perigoso e por isso foi interditado civilmente, ou seja, ele não cumpre nenhuma medida penal ou dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim uma internação civil. Ele foi interditado civilmente porque não tem condições de cuidar de si próprio, porque oferece sérios riscos a ele e à sociedade, e portanto foi interditado e está numa unidade que é da Secretaria de Saúde, na verdade não tem nada a ver com a Fundação Casa, onde ele mais uma meia dúzia de elementos extremamente perigosos oriundos da Fundação Casa estão contidos. A dor é constante, não é que depois de 1 ano, 2 anos a dor diminui, muito pelo contrário, assim, a dor é frequente, constante, diária. Mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça de que se eu fosse exercer qualquer desejo de vingança, eu me equipararia a eles. Eu seria tão lixo quanto eles. Então eu acho que a gente não pode, a gente vive numa sociedade, em tese, pelo menos civilizada, e eu acho que qualquer atitude de vingança seria um grande erro, um desserviço tanto à minha família, a mim e à sociedade. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.